uma mensagem vinda do trono de Deus para nossas vidas com o tema: será que podemos falar línguas estranhas? Graça e paz a todos. Eu sou Darlan Campos. Estou aqui neste momento, glorifico a Deus, eu louvo a Deus, eu amo a Deus nesta hora, neste momento. Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Meu querido, nesse tema de hoje que eu quero falar sobre línguas estranhas, explicar, realmente o que a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia e o que as pessoas estão ensinando a respeito das línguas estranhas ou em falar em mistérios. Porque muitas pessoas dizem que não pode falar em mistério porque não tem referência bíblica, porque neste livro aqui não fala sobre línguas estranhas, ensinando a falar línguas estranhas, ou se é permitido falar línguas estranhas, ou falar em mistérios. Só para você entender uma coisa, meu querido, preste bem atenção. A línguas estranhas, em falar em mistérios, ela é mundial. Por quê? Porque vem de Deus. Deus não é Deus só para nós. Deus ele é para todas as pessoas do mundo inteiro. Então, essas línguas estranhas, se falar em mistérios, vem de Deus. Então, neste vídeo, eu quero estar trazendo um ensinamento ou de uma melhor forma possível explicar sobre falar em mistérios em relação à Bíblia, no que ela diz, no que está escrito aqui. Porque se nós estudarmos esta palavra, se nós estudarmos a Bíblia, se nós, pegar e entender o que está escrito aqui, nós vamos adquirir um conhecimento do sobrenatural. Aqui há muitos mistérios de Deus, aqui há muitos ensinamentos de Deus, aqui há a verdade de Deus, porque a Bíblia, ela não mente. Então eu quero esclarecer, eu quero explicar, meu querido, da melhor forma possível. No livro de João, capítulo 14, versículo de número 16 e 17, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma promessa de Jesus Cristo aqui, dizendo que quando ele for para o Pai, ele vos mandará o Consolador. Ele prometeu mandar o Consolador, prometeu mandar o Espírito Santo, o Espírito de verdade, um Espírito para nos guiar, para nos conduzir, um Espírito para nos ensinar. Imagina se nós não tivermos o Espírito Santo, ficaríamos aqui na face dessa terra como zens. Zen significa sem sentido, Fica assim, nós iríamos ficar sem lugar aqui na face dessa terra. Em sentido de conhecimento, em sentido de aprender um pouco da palavra de Deus, nós iríamos ficar vazios sem a presença de Deus aqui neste lugar. E isso não seria bom, porque nós não iríamos ter um conhecimento ou nós não iríamos ter a presença de Deus em nossas vidas. Então,
Aqui há uma promessa de Jesus Cristo que quando ele voltasse para o Pai, voltasse para casa, ele ia rogar a Deus para mandar o Espírito Santo para ficar conosco. E isso eu creio e vejo uma operação de milagre sobre as nossas vidas para que o que Deus tem para nós é grande. O que Deus tem para nós é para nós nos alegrarmos. Porque quando nós sentimos a presença de Deus, nós nos maravilhamos, nós nos alegramos, sabe? Nós o glorificamos, nós o adoramos, porque o Espírito Santo faz essa operação sobre as nossas vidas. O Espírito Santo nos conduz a amar a Deus, a louvar a Deus, a adorar a Deus, a glorificar a Deus. Meu querido, é lindo. É uma promessa do próprio Jesus Cristo que um dia teve aqui na face dessa terra para conquistar o nosso amor para Deus e o amor de Deus para conosco, porque o pecado estava no mundo. Sabe, a nossa maldade, aquilo que nós, se nós deixarmos levar pelos desejos da carne, vamos fazer só coisa errada. Mas aí entra o Espírito Santo para fazer toda essa mudança. Vem o Espírito Santo para nos conduzir. Vem o Espírito Santo para não deixar a gente desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneceremos firmes, retos, louvando, adorando e glorificando este Deus, porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, meu querido. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4 e 11, está escrito assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meu querido, deixa eu explicar uma coisa para você entender. Eu tenho conhecimento disso porque já pararam e conversaram comigo, diretamente comigo. Já falou várias vezes comigo assim: ô Darlan, tem gente que sobe lá no altar, prega, ministra a palavra de Deus, não fala uma língua estranha. Esse cara não tem unção, não. Você já se deparou com um tema assim? O que nós acabamos de ler aqui em Coríntios é que falar em línguas é um dom que Deus nos dá. E muitas pessoas, por não ter conhecimento bíblico, interpretam diferente, acham que a pessoa vai ministrar a palavra de Deus, não fala uma língua estranha, que fala que não tem unção. A unção não vem por falar em línguas estranhas, meu querido. A unção vem de Deus. Vem de Deus. A unção não é aquela pessoa ali está pregando, está ministrando, ou aquela ali está orando e está falando em mistério, então ele tem muito poder, ele está cheio da unção de Deus porque está falando em mistérios. Meu querido, pera. A Bíblia fala que falar em línguas é um dom que Deus nos dá. Né? Então, não vamos misturar as coisas, não. Se uma pessoa subir no altar, pregar, ministrar a palavra de Deus, não falar línguas estranhas, a unção ela é a mesma, meu querido. Depende da forma que você vai receber a palavra de Deus.
Se a pessoa está orando, não falar em mistério, aquela oração é válida. A oração de um justo vale muito por seus efeitos. Não falar em línguas. As pessoas parecem que não entendem muito as coisas de Deus. Eu já vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em forma de línguas estranhas. Isso também acontece, isso é real, isso é normal, meu querido. Mas a unção ela não veio porque a pessoa deixou de falar mistério, ela não tem unção nenhuma, não tem poder nenhum. Não, que isso, o poder vem de Deus. Se a pessoa tem uma intimidade com Deus, ora, jejua, louva, está com a presença de Deus real ali, a ministração de uma palavra sem falar em mistério, ela tem um efeito muito grande. Porque a palavra de Deus ela é verdade. E se aquela pessoa que está ministrando a palavra de Deus está com um contexto bíblico, está com uma base bíblica, está com a base com esta verdade aqui, meu querido, então ela tem unção sim. Não é só por um momento de falar em mistério que a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, não. Falar em línguas é dom. E essas línguas estranhas, ela é mundial. Pessoas lá no Japão estiver buscando a presença, for falar em mistério, vai falar da mesma forma que nós falamos aqui, ou em qualquer outra nação. Porque vem de Deus e não é do homem. Não é do homem. É de Deus. Eu conheço uma história. A pessoa conversou comigo, falou comigo. Falou, seu Darlan, tinha um irmão aqui na igreja, sabe, todas as orações, quando ele ia buscar a presença de Deus, ele falava em mistério, sabe, estava assim numa intimidade muito grande com Deus. Aí foi fazer seminário, foi fazer teologia, e lá explicaram para ele que não é correto falar em línguas estranhas. Então ele teve um esfriamento espiritual ali, acabou desviando. Por falta de quê? Por falta de conhecimento bíblico. Falaram para ele lá no seminário, na teologia lá, que ele não podia falar em línguas estranhas. Ele tomou um choque frio, ele se esfriou completamente, porque a pessoa, o irmão que estava conversando comigo, falava que ele era assim, sabe, nas orações, ele tinha assim, sabe, falava bem em mistérios mesmo, e isso acontece em vários lugares. Né? Às vezes você está orando ali e de repente você começa a falar em mistério. Não tem nada contra, não tenho nada contra. Não, isso é a manifestação do Espírito Santo. É um dom que Deus deu para aquela pessoa em falar em mistérios. É bíblico. Acabamos de ler agora. É dom de línguas. Mas não interpreta errado falando que se a pessoa não falar em mistério, ela não tem unção nenhuma não. Porque não. Dom de línguas. Dom de línguas. E ela é completamente universal. Porque vem de Deus e não de nós mesmos. Atos, capítulo de número 12, de 1 a 13, está escrito assim. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os quais habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos,
cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Gênesis, agora o livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos abrir aqui rapidinho. Gênesis, capítulo 11, de 1 a 7, está escrito assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, em todos tem uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Não havendo agora restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Aleluia! Glória a Deus. Meu querido, o que eu estou acabando de dizer agora cumpre-se naquilo que eu disse em João capítulo 14, 16, 17, que quando Jesus Cristo ia subir para o Pai, Ele ia mandar o Consolador. Por isso que eu li aquilo como base bíblica, como base desta mensagem. Por quê? Porque se Jesus Cristo não tivesse subido, Ele não ia mandar o Espírito Santo. E para que a palavra de Deus cumpra em nossas vidas, foi permitido Jesus Cristo um dia morrer na cruz do Calvário, para que ao terceiro dia ressuscitasse, voltasse para Deus, para mandar o Consolador, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aqui em Atos, no dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, onde todos aqueles discípulos ali estavam reunidos no mesmo lugar, foram cheios do Espírito Santo. Aqui mostra a promessa de Jesus Cristo cumprindo sobre as nossas vidas para mandar o Espírito Santo. Aqui muitos vão dizer que o Espírito Santo desceu só para aqueles discípulos ali, só naquela época, mas eles esquecem de estudar a palavra de Deus, porque na própria palavra de Deus, que é esta aqui, que é a Bíblia, diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E a palavra de Deus, ela não foi escrita só para os discípulos ou para aquelas pessoas há 2026 anos atrás, não. A palavra de Deus, ela se cumpre hoje também em nossas vidas. Então o Espírito Santo de Deus, ele não desce só para aquelas pessoas, só para aqueles discípulos ali, ou só para aquela época ali, não. Porque hoje em dia nós estamos ouvindo falar muitas pessoas dizendo: ah não, a Bíblia está escrita assim, mas foi escrita para aquelas pessoas ali de 2026 anos atrás. A Bíblia foi escrita só para aquele povo ali daquela época ali. Essas pessoas esquecem que a palavra de Deus, ela chegou até nós. Então a palavra de Deus, ela é para nós também. Ela tem que se cumprir para nós também. Imagina para você ver. Então o Espírito Santo de Deus desceu só para aqueles discípulos ou só para aquelas pessoas daquela época lá? Então nós vamos ficar sem o Espírito Santo? Não, meu querido, a palavra de Deus, ela cumpre hoje também, porque ela se renova a cada manhã, e a palavra de Deus, ela é para nós também. Então nós também somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então aqui cumpre a promessa que Jesus Cristo fez, para que quando subisse, ia mandar o Consolador, ia mandar o Espírito Santo para ficar conosco. E aqui em Atos,
cumpre esta promessa de Jesus Cristo, que nós iríamos ser cheios do Espírito Santo. E quando eles ali, ou quando nós somos cheios do Espírito Santo, no acontecimento bíblico aqui em Atos, os discípulos ali cheios do Espírito Santo começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo, porque essas línguas, ela vem de Deus. E há um outro ensinamento aqui que as pessoas falam ou dizem que a descida do Espírito Santo sobre os discípulos foi trazer idioma para as pessoas, porque ali existiam várias nações reunidas no mesmo lugar e todos estavam entendendo falar na própria língua que nasceu. Deu para entender? Elas estavam entendendo na própria língua em que nasceu. Então os idiomas já eram, já tinham recebido os idiomas. As pessoas já tinham a sua própria língua em que nasceu, na própria nação em que nasceu. Por exemplo, nós somos brasileiros, nós falamos em português. A pessoa que está lá em Japão, ela fala em japonês. A pessoa que está nos Estados Unidos, ela fala em inglês já. Não foi na descida do Espírito Santo que veio trazer o idioma para nós, não, meu querido. Eu creio que na manifestação do Espírito Santo ali, fez com que as pessoas entendessem na própria língua que nasceu. Porque existem pessoas ensinando aí que nessa descida do Espírito Santo veio trazer os idiomas, veio trazer ali a separação dessas línguas. Meu querido, o que eu acabei de ler agora aqui em Gênesis capítulo 11, de 1 a 7, que a terra, toda a terra tinha uma língua só. E eles estavam construindo uma cidade, e nessa cidade ia construir uma torre para chegar até no céu. Então, se eles falassem, vamos pegar aqui, vamos construir um tijolo e vamos queimar, eles estavam entendendo. Mas quando Deus desceu e confundiu a língua deles, ali foi dada a repartição, ou foi cada um dado uma língua para a sua própria nação. A Torre de Babel, na torre ali, nessa explicação da Torre de Babel, eu creio que os idiomas foram espalhados ali. Porque quando Deus desceu e confundiu a língua deles, ninguém mais entendeu um outro, não pôde nem construir mais a torre. Porque ali foi dada os idiomas. Aí agora a pessoa vem, pega em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, para dizer que os idiomas estão sendo distribuídos aí. Ensinamento mais bobo é esse, gente? Agora eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus para mim poder falar em inglês, ou falar em japonês, ou falar em francês, ou falar em italiano. Eu, se eu for cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida. Se eu falar em mistério, eu quero estar com uma intimidade com Deus. O Espírito Santo de Deus veio para nós para nos guiar, para nos conduzir, para nos dar poder, unção, autoridade, a presença real de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus veio trazer unção sobre as nossas vidas. Eu creio que a manifestação do Espírito Santo de Deus ali fez com que todas aquelas pessoas ali das nações estavam ali entendendo a sua própria língua que nasceu, sim. Mas você vê, as pessoas já tinham sua própria língua de nascença. O Espírito Santo de Deus não veio trazer idioma, não, gente. O Espírito Santo de Deus veio trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, lindo e maravilhoso, que nos guia, que nos conduz, que nos faz chegar até pertinho de Deus para sentir o amor de Deus nas nossas vidas. Labaçu, révias, que ante amamacei delébrias. O Espírito Santo de Deus veio trazer poder sobre as nossas vidas, veio nos ensinar esta palavra aqui que é verdade e que ela não mente. Aleluia! Glória a Deus!
Atos, capítulo 10, versículo 40 a 48, está escrito assim. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam conosco o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Atos de número 19, versículo de 1 a 7, que está escrito assim. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os quais ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falaram línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Aleluia! Glória a Deus! Meu querido, eu separei mais esses dois versículos aqui, dando continuidade na palavra do Senhor, para mostrar para muitas pessoas que existem referências bíblicas mostrando para nós que podemos falar em línguas estranhas, sim, ou falar em mistérios. Num discurso, ou vamos dizer assim, numa pregação de Pedro, ali também tinha gentios que também foram batizados, falaram em mistérios. E Paulo, impondo a mão ali sobre uns 12 homens, 12 discípulos, né, orou, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e também começaram a falar em línguas estranhas, falaram em mistérios. Então, se você vai pegar aí e dizer para uma pessoa que é errado falar em mistério, que é errado falar em línguas estranhas, sendo que a própria Bíblia nos dá esse entendimento que a própria Bíblia tem essas referências aqui, dizendo que podemos sim falar, e comprova veridicamente que Paulo, impondo a mão sobre aquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo, começou a falar em mistério, começou a falar em línguas. Então não é errado falar em línguas estranhas ou em falar em mistérios. Depende da sua intimidade com Deus. Muitas pessoas ficam: eu não vou falar em mistério, porque senão eu vou achar que eu estou sendo, como é que fala? Me fugiu a palavra, meu querido. Vamos, se eu lembrar, eu venho cá e falo, sabe? Quando a pessoa fica emocionada, né? Não, eu vou falar em mistério, aí eu vou achar que está vindo da minha emoção. Meu querido, se você falar em mistérios e achar que está sendo emocionado, glória a Deus por isso. Você está sendo emocionado por Deus. Creia nisso.
Sabe? Esses ensinamentos aí dizendo que a gente não pode falar em mistérios. Ah, não, acredito, não. Eu tenho uns primos meus, a questão da adventista, ou adventista, né? Eles ensinam isso, eles falam que é errado falar em mistério. Meu primo falou isso comigo. Foi onde, na época lá, no ano. Na época lá que veio conversar comigo, onde eu corri atrás para estudar sobre isso. E que procurei versículos bíblicos e encontrei. Está aqui. Tanto quando Pedro acabou estava ali ministrando, aquelas pessoas ali falaram em línguas e magnificaram a Deus. Sabe, deram louvores a Deus por isso. Paulo impondo a mão sobre alguns discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em mistérios. Agora vem pessoas dizendo que não pode falar em mistérios, não pode falar línguas estranhas, que é errado, que não tem referência bíblica nos ensinando isso. Está aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, acabei de ler. A não ser eu estou lendo errado. Meu querido, tem mais. Eu deixei essa parte agora, porque vem também da Bíblia, vem também da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, de 1 a 4, está escrito assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Palavra do Senhor, glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, o livro de 1 Coríntios 14, eu quero que você leia ele todo, para você entender. Eu separei alguns versículos aqui só para dar a conclusão da mensagem de hoje, tá bom? Então preste bem atenção. Aqui fala que a pessoa que fala em mistérios ou fala em línguas estranhas e quando não há intérprete, ela está sendo edificada por Deus. Mas aquela que fala profetizando, quando haja intérprete, está edificando toda a igreja. Né? Então, eu já ouvi muitas pessoas falando, eu estava no culto assim, o irmão falou em mistério, não entendi nada, não teve intérprete. Isso é errado, isso não pode. Pode, porque aí nós acabamos de falar que aquele que fala em línguas estranhas ou fala em mistérios, que não haja intérprete, ele está sendo edificado por Deus. Porque com aquele que fala em mistérios, Deus entende. E a pessoa entende o que está acontecendo. Então Deus está edificando aquela pessoa, Deus está transformando aquela pessoa, Deus está reestruturando aquela pessoa, Deus está edificando, Deus está, dando uma proteção, e Deus está derramando uma bênção sobre aquela pessoa ali. Então aquele que fala em mistérios que não há intérprete está sendo edificado por Deus. E quando há uma interpretação, porque é um dom de línguas também interpretar as línguas, aí está edificando toda a igreja. E isso é normal, isso é verdade. Por que eu pedi você para ler esse livro de 1 Coríntios 14 todo? Porque aqui está falando, está uma explicação completa para você também entender que não é proibido falar em línguas estranhas, não é proibido falar em mistérios. Há um grande ensinamento que Paulo aqui traz. Sabe, meu querido? Então, esse negócio, não pode falar em mistério, não pode falar em línguas estranhas, que é errado, isso é tudo
para mim é fábulas, para mim é mentiras. São pessoas que não têm entendimento bíblico ou tem e está ensinando errado. Isso não pode. Isso não pode. Olha para você ver o finalzinho de versículo 38. Não, versículo... 38 a 40, tá? 1 Coríntios 14, nós lemos de 1 a 4. Então você vai ler ele todo para você entender, porque existe uma explicação muito grande aqui, e inclusive é uma ordem e decência dentro da igreja para não virar bagunça. Porque muitas pessoas ou muitas denominações, vamos dizer, igrejas, usam isso como uma forma até mesmo de fazer bagunça dentro da igreja. Você já entrou dentro de uma igreja que a pessoa começa a pular, começa a gritar, começa a rodar, sabe? Sobe em cima de pilastra, beija pilastra, pessoas caem pro chão afora, fala de uma bagunça toda dentro da igreja, parece que não tem ordem e decência. Isso acontece, meu querido, porque eles entendem a interpretação de falar em mistérios todo diferente, sabe, meu querido, não tem nenhum conhecimento bíblico, não tem uma base bíblica, acha que falar em mistério tá cheio de unção, tá cheio de poder, só falta abrir a camisa assim, sair voando igual o Superman. Não vamos confundir as coisas. Dentro da casa de Deus tem que ter ordem e decência. É por isso que é preciso você ler 1 Coríntios 14, de 1 a 40, ler ele todo, para você entender que existe uma ordem e uma decência, porque nós somos filhos de Deus, nós não estamos aqui para bagunçar nada, para avacalhar nada, nós não estamos aqui para fazer bagunça nenhuma, nós estamos aqui para ter uma obediência aos mandamentos do Senhor, meu querido. Então não faça bagunça dentro da sua igreja, não. Ou a igreja do qual você congrega, não. Não mistura as coisas, não. Existe uma ordem e uma decência no culto, porque nós estamos reunidos juntos, é uma multidão de pessoas que reúnem para louvar, para adorar, para glorificar a Deus. Aí as pessoas gritam desesperadamente, cai, rola, pula, saltita, dá cambalhota, sabe? Acha que está com o poder de Deus. Versículo 38 a 40. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. Quer fazer bagunça? Faz. Quer fazer tudo errado? Faz. Quer ignorar todo esse ensinamento que está aqui no Coríntios 14? Ignora, não tem problema não. Pode ignorar. Depois você presta conta com Deus. Versículo 39 e 40 agora. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aqui eu vou encerrar essa mensagem de hoje. Meu querido, a própria Bíblia diz que não proibir de falar em línguas. Pronto. Para mim já falou tudo. Pessoas com esses ensinamentos dizendo que nós não podemos falar em línguas. Para mim o que essa pessoa falar, para mim eu já não dou mais crédito. Porque se a pessoa falar uma coisa comigo e tiver base bíblica, é verdade, eu acredito. Agora, se ela vir falar comigo e não tem base bíblica, aí para mim eu já não acredito mais. E a Bíblia diz aqui que não proibais em falar em línguas. Se a Bíblia diz, então eu vou crer na Bíblia. Ela disse para eu não, ela disse para não proibir, mas faça-se tudo com ordem e decência. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter obediência, tem que ter zelo, tem que ter amor, tem que fazer sem bagunça, meu querido. Vai achar que você está falando em mistério, está cheio de poder, cheio de unção, não. Porque se você está falando em mistério, está falando, acha que tem poder, acha que tem unção,
você coloca a mão sobre uma pessoa, ela vai ser curada? Você já fez esse teste? Você já foi lá dentro da igreja, orou, falou em mistério, caiu pro chão afora, rodou, fez tá, aí levanta. Aí vai lá e põe a mão sobre um enfermo, se ele vai ser curado. Para ver se realmente está com poder ou não. Tem pessoas que caem pro chão afora, roda, dá aquele, sabe, aquela coisa toda, tô cheio de poder de Deus. Acaba o culto, a primeira coisa que faz é fofocar da vida do outro. Perdeu a unção toda que recebeu. Caiu no chão à toa. Cai no chão à toa. Porque acaba o culto, vai fofocar. Acaba o culto, vai falar mal do irmão. Acaba o culto, vai brigando com a esposa ou com o marido até chegar em casa. Acaba o culto, já pensa em no outro dia chegar no serviço, brigar com quem está lá. Chegar na escola, brigar com os alunos ou com os seus companheiros de escola. Chegar em casa, não quer saber de ler a Bíblia mais, vai assistir seus vídeos pornográficos, vai assistir viver na sua rede social. Aí lá dentro da igreja pula, grita, fala em mistério, lá tá cheio de unção. Na rua, né, onde tem que ser mesmo, né, nas escolas, no trabalho, ou estiver na rua, ou dentro de casa, que tem que mostrar que realmente está cheio da unção, cheio do poder de Deus. Não. Só dentro da igreja, para as pessoas verem que você está cheio da unção. Muda isso, meu querido. Muda isso. Ser crente dentro de igreja é fácil demais. Ter poder dentro da igreja é fácil demais. Quero ver lá no seu trabalho, quero ver lá na escola, quero ver dentro de casa. Quero ver junto com seus amigos. Quero ver na hora que você estiver lá nas suas redes sociais, lá, assistindo coisa que não deve, o Espírito Santo de Deus está pertinho de você. Ele é santo. Deus está vendo tudo. Somos falhos, erramos, somos ignorantes, sim. Somos sim. Se não fosse o amor de Deus ou o perdão de Deus, nós estaríamos totalmente perdidos. Mas eu dou graças por Deus não ter poupado o seu Filho amado Jesus Cristo, por ter entregado Jesus por nós e por Jesus ter morrido na cruz do Calvário, terceiro dia ressuscitou, subiu, está lá à direita de Deus, Pai, e ainda mandou o Espírito Santo para ficar conosco, para dar continuidade à obra, para que nós possamos reconhecer o nosso erro, arrependermos, largar a prática do pecado e viver uma vida de intimidade com Deus. Amém? Soberaníssimo e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, estou aqui diante de Ti, diante da Tua presença. Eu te peço, Pai, para nos abençoar grandemente e poderosamente, que o Teu Espírito Santo, cada dia mais e mais, nos ensine a buscar a Tua presença, nos ensine esta palavra aqui, que é a Bíblia, que é a verdade, que Teu Espírito Santo nos guia, nos conduz para bem pertinho do Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua presença, do Teu amor, do Teu perdão. Nós precisamos ter uma intimidade a mais com o Senhor. Pai, então nos abençoe, Deus. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, mas deixa-o inabalável, deixa-o com unção, com poder, com autoridade sobre as nossas vidas, nos ensinando cada dia mais e mais, e tenhamos obediência na Tua palavra, e vamos fazer tudo com ordem e decência, para que o Senhor possa receber o nosso perfeito louvor e adoração. Então continue nos abençoando, Deus, em nome santo de Jesus Cristo. Amém.